Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, muito obrigado por nos acompanhar. Você que já está aí do outro lado, é sempre um prazer ter a sua companhia, ter você nos acompanhando todos os dias. 6 horas da manhã nós já estamos aqui levando estudos todos os dias, não é? Eu fico grato a Deus por poder falar com você, né? Como eu digo sempre, mesmo sem saber exatamente quem é você, mas saber que você está aí é uma grande alegria. Eu fico sabendo quem é você quando você comenta aí embaixo, não é? Mas seja bem-vindo, muito obrigado pela companhia. E eu quero agora convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Nós vamos seguindo o nosso estudo, estamos falando um pouquinho sobre quando tudo parece perdido, Deus reverte a situação. Aqui a gente vai estudar sobre uma nova onda de ataque, né? Terceiro ataque contra a igreja que estava começando, né? Essa nova igreja. Já é o terceiro, o primeiro foi dos saduceus, depois dos fariseus, e esse vem da parte dos romanos. Capítulo 12, os 3 primeiros versículos nos diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Surge então a perseguição religiosa. Os judeus eles foram os principais inimigos no início do cristianismo, né? Nós estudamos isso já aqui. Perseguiram a Cristo, levaram ele à cruz e desde então sempre quiseram matar os seus seguidores, né? Nós temos estudado. Já haviam apedrejado Estevão, já haviam prendido os apóstolos 2 vezes, nós já estudamos aqui. Agora, rendidos àquela bajulação, vendo que o povo gostou daquilo, Herodes age com mão de ferro contra os líderes da igreja. Warner Bohr, ele comenta essa situação nos seguintes termos, ele diz: a situação da igreja sofre uma séria mudança no ano 41 depois de Cristo. O imperador Cláudio declarou a Agripa, rei de Jerusalém, em gratidão aos seus méritos políticos. Ele fora mediador entre o Senado e o novo imperador, proclamado pelas tropas. Consequentemente, Agripa dominava todo o reino de seu avô Herodes. Esse Herodes é Herodes o Grande, não é? Por isso, a primeira igreja não vivia sobre o governo romano, do qual sempre ela podia contar com uma certa proteção legal, quando eram os romanos que estavam dominando naquela época, não é? Mas agora estava debaixo de um déspota oriental mesmo, não é? Com uma arbitrariedade exposta, com seu ego inflamado por agradar ao povo, não é? Por fazer o que o povo queria. Ao mesmo tempo, porém, mudou a atitude dos judeus frente à igreja. Eu não sei se vocês lembram, quando nós estudamos lá em Lucas 2:47, que diz assim, que todo o povo e a igreja contava com a simpatia de todo o povo. Naquela época o povo estava simpático com a igreja, né, com os cristãos. Mas na época subsequente o Sinédrio, ele tinha naquela época de levar em conta o ânimo do povo. O povo estava contente com a igreja, beleza, deixa ela, né? Agora, depois do tumulto no episódio do apedrejamento de Estevão, mudou. Agora o rei encontra uma certa resistência, uma antipatia dos judeus contra os apóstolos. E isso foi levando a motivação de perseguir a igreja. Além desta perseguição, existe uma perseguição política. E aqui eu vou trazer um pouco de história para você entender o quadro que estava sendo traçado naquela ocasião. Herodes Agripa I, ele já havia prendido alguns cristãos, havia maltratado eles, passado ao fio da espada Tiago, não é? Tiago havia sido morto, irmão de João,
E nesse momento aqui, no versículo 3, nós lemos que ele prende Pedro. Ele encerra Pedro na prisão até o fim da festa da Páscoa. E qual era o propósito? No final da festa da Páscoa, matar Pedro também, já que matar Tiago agradou o povo. Esse Herodes aqui, que é mencionado nesse texto, é outro Herodes, não é? Este é neto do Herodes o Grande, aquele perverso que mandou matar as criancinhas lá em Belém. Ele é sobrinho de Herodes Antipas, aquele que matou João Batista, que zombou de Jesus. Herodes Agripa I, criado em Roma, a sociedade imperial, ajudou Calígula, isso no ano 37 ao ano 41 depois de Cristo. Ele ajudou Calígula a se tornar o imperador depois da morte de Tibério. Calígula recompensará com o título de rei e a tetrarquia de Filipe, acrescentando-lhe logo depois a Galileia e Pérea. O que é isso? Nós estamos vendo uma articulação política ali no reino, né? Vistos favores, as trocas de favores que acontecia naquela ocasião. Quando assassinaram Calígula, então Herodes Agripa I ajudou Cláudio, isso no ano 41 a 54, já ouviu falar de Cláudio nos estudos anteriores, a ganhar a aprovação do Senado romano. E o novo imperador coloca a Judéia e a Samaria debaixo do seu reinado. Então nós encontramos esse quadro sendo traçado. Desde a morte de Herodes o Grande até o momento, Israel nunca havia sido governado por um único rei. Durante o período de 35 anos, a Judéia ela foi governada por 7 diferentes procuradores, que eram os governadores romanos da época, dos quais o mais conhecido foi Pôncio Pilatos, que ficou entre o ano 26 a 36 depois de Cristo. E finalmente, por apenas 3 anos, 41 a 44, toda a Palestina foi governada por esse Herodes Agripa I. O país estava unido pela primeira vez desde a morte daquele Herodes o Grande, no ano 4 a.C. Por intermédio da sua avó Mariana, Herodes Agripa I poderia alegar ascendência judaica e ele observava escrupulosamente a lei e a tradição judaica. Ele tinha uma ascendência judaica por causa da sua avó, como nós falamos, e então ele alega ser judeu, né? Tinha sangue judeu, por fim, e ele agora começa a oferecer diariamente sacrifícios lá no templo. Durante a festa dos tabernáculos, as autoridades judaicas concediam a esse homem nós poderíamos dizer, a honra de ler em público uma passagem da lei, o que não era de forma nenhuma, como posso dizer, a ocupação para ele. Ele não tinha competência, autoridade, nem pureza para isso. Mas, um jeitinho, né? Um jeitinho que se dava ali, autoridade, alegando que ele tinha um pouquinho de sangue de judeus. Os judeus aceitam o rei como sendo um deles. Então Herodes Agripa I estava decidido a permanecer nas boas graças dos seus súditos judeus. Aí você entende por que a perseguição se levanta contra a igreja, de acordo com o que ele viu que estava agradando o povo, ele foi fazendo, porque ele se passava ali por os judeus, e foi nessa ocasião que se levou a perseguição dos cristãos. Justo Gonzalez, um comentarista, ele destaca que enquanto Herodes o Grande vivia constantemente em conflito com os judeus, Herodes Agripa I sabia como obter favor dos líderes e os principais sacerdotes. E por essa razão, ele vinha sempre contando com a colaboração dele. Foi uma jogada inteligente, politicamente falando, né, que Herodes Agripa I faz, envolve com a religiosidade ali, engana o povo começa a aceitá-lo como sendo um deles, como sendo um religioso, e ele aproveita essa carona e começa a perseguir os cristãos para agradar o povo. E nessa, a igreja começa a sofrer
mais uma onda de perseguição. Você vê um plano arquitetado pelo nosso inimigo para mais uma vez perseguir a igreja, perseguir os cristãos, trazer sofrimento sobre os cristãos, mas Deus tem o seu plano, os seus propósitos em todas estas circunstâncias. Em tudo isso que nós lemos aqui, parece armação, parece conluio, parece que está dando certo para os opositores, está dando certo para quem persegue a igreja está sofrendo e parece que o mal está ganhando. Mas a gente vai estudar aqui um pouco, daqui a uns dias, o Senhor permitindo, e nós vamos ver que o Senhor tinha os seus planos, os seus propósitos em todas as coisas. Isso traz alento ao nosso coração, saber que mesmo quando parece que está dando tudo errado, não está nada fora dos planos e propósitos de Deus, não é? Deus sabe o que está fazendo. O que a gente precisa fazer é confiar, descansar no Senhor e saber que Ele dá força para a gente suportar esses ataques do inimigo, essas armações, esses momentos que parece que está dando tudo errado, mas Deus continua trabalhando em cada detalhe de todas as coisas. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por me acompanhar mais uma vez. Espero você no próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário.